Olha aí, gente, que explicação interessante. E outro ponto que o Padre Fidel falou aqui e que é importante a gente refletir um pouquinho. Esse papel da mulher na antiguidade, que ela não tinha voz nem vez, e que até hoje dentro da cultura judaica e de muitos outros países é assim, mas hoje aqui a gente tem, a mulher vai ganhando cada vez mais espaço na sociedade, no mercado de trabalho, em todos os aspectos. Mas com isso também, Padre Fidel, infelizmente, mas a gente vê em muitos lugares que a mulher, nessa busca de um espaço lá fora, ela às vezes acaba deixando um vazio dentro do lar, achando que essas funções domésticas, né, ou na criação dos filhos, não são assim funções tão importantes. É mais fácil delegar a uma babá, delegar a uma escolinha, e a mesma coisa, o atendimento, tem as secretárias do lar aí que amparam, e vai se projetar lá fora, que de fato o campo é imenso e ela tem tantas capacidades quanto o homem, né? Mas eu acho que é importante, dentro desse papel que nós estamos falando da presença de Maria, dizer que dentro do lar é um buraco que, se ficar, é muito difícil de ser preenchido, a falta da mãe ali no lar, né? É verdade, é verdade. A falta da mãe, nossa, é difícil de preencher. Tem um padre, amigo meu, que fala assim, né? A gente pode perder tudo, mas a mãe nunca pode morrer, né? Mas infelizmente a mãe não pode morrer. Porque a mãe morreu, parece que acaba, né, aquele laço de amizade. Mas em especial nós que temos mãe, que amamos a nossa mãe. Né, que tem umas mães que Deus me livre e guarde, não é? Tá perdendo a palavra, o padre falar aqui, né? Mas tem uma mãe que não pode chamar de mãe, né? Mas as nossas mães... eu sempre olho aquela mulher que trabalha, que labuta durante o dia a dia, que corre daqui, que corre dali, que cuida das crianças, que faz a sopinha, que leva a criança para a escola, que lava a roupa. Eu olho ela como exemplo de Maria. Sempre olhando ela, eu vejo assim, ali está uma Maria. Ali está uma Maria. E olhando para essas mulheres, como você, como outras mulheres que lutam, que labutam no dia a dia, eu olho assim, ali está uma Maria. Uma Maria, porque Maria foi isso, né? E muito mais. É a grandeza do nome de Maria, que eu acho que é importante a gente olhar, porque às vezes a gente se refere a Maria como se fosse a pessoa mais humilde, a Dona Maria lá da esquina, né? A pessoa que a gente não sabe o nome. Muitas vezes a gente se refere tanto a Maria quanto a José, né? O seu Zé. Mas a grandeza desses dois nomes, como a gente abriu o nosso bate-papo aqui, né? A Sagrada Família que foi escolhida por Deus, né? Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador, e como tão bem aqui o Padre Fidel falou, se o pecado entrou no mundo através de uma mulher, através de Eva, através de uma mulher, Maria, que entrou a salvação. E para que Maria tivesse esse filho amparado pelas leis da sociedade, pela parte econômica, por tudo, ele escolheu um homem para ser esse pai, e escolheu José, um pai adotivo, mas que foi um pai presente, um pai marcante, um pai que deu o seu nome e a sua linhagem ao filho. Então, para a gente buscar nesse início de conversa, ao falarmos de Maria, mas trazer a Maria para a vida de todas as Marias e os inúmeros nomes femininos que tem. Mas a grandeza desse papel é que a gente deve pegar. Mês de maio não é só o mês dedicado a Maria, não é só o mês dedicado às mães, mas sim um mês que nos convida sempre a refletirmos como nós estamos agindo e vivendo, agora especialmente vocês, queridas mães, essa alegria da maternidade vivida dentro do lar, no aconchego e no carinho com os filhos. Isso aqui foi só o começo da conversa, mas a gente vai convidar vocês a ficarem conosco, que é claro que temos muito mais por falar ainda. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Por isso Ele coroa tua imagem, Maria,
Voltando com o nosso programa, e hoje aqui nesse bate-papo descontraído com o Padre Fidel, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe de Arapongas, estamos aproveitando que estamos dentro do mês de maio e trazendo um tema que é importante também a gente conversar, que é a presença de Maria na vida das pessoas, essa que é a nossa querida Mãe do Céu. E quando eu comecei a conversa com o Padre Fidel, como ele está estreando no Sementes, né, brincava com ele, mas que a gente gosta de fazer um programa assim muito espontâneo, especialmente um bate-papo dessa linha. E que quando eu falei que a gente ia, né, comentar sobre a presença dela, eu normalmente, quando vou falar de Maria, a gente já aborda o Evangelho de São Lucas, que fala de toda a anunciação do anjo, a infância de Jesus, e ele já entrou assim espontaneamente no Evangelho de São João, com duas passagens que de fato ilustram e vão nos enriquecer muito mais sobre como valorizarmos a presença dessa mãe. E a gente estava falando aí sobre as bodas de Caná, que todo mundo conhece, a maneira dela de pedir ao filho que olhe pelos noivos, e essa é uma forma, né, Padre Fidel, que a igreja enxerga de Maria ser a intercessora, aquela a quem nós podemos fazer os pedidos para ela levar para o filho? Então Maria, ela é intercessora. Mas antes de falar de Maria intercessora, eu gostaria de pegar algumas coisas bíblicas mesmo esse dia, lembrando de algumas mulheres importantes que intercediam pelo seu povo. Maria especial Esther, Ruth, Raquel, Ana, e várias outras mulheres importantes da Bíblia que intercedem junto ao povo perante o rei. E Maria também, se você pegar, ela está acima de todas essas mulheres. Tudo que você falar de Maria, você nunca vai chegar ao que é Maria, como nos diz para nós também o Martim Lutero. Martim Lutero, pelo ano de 1500, né, ele deixou a Igreja Católica, mas ele não deixou Maria. Se tudo que você falar de Maria, você nunca vai chegar ao que foi Maria e o que vai ser Maria, o que é Maria. Então Maria, ela intercede por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Ela é aquela mãe. Quando eu vou falar de intercessão, de Maria intercessora, nós muitas vezes olhamos o pai como alguém assim, firme, forte, meio bravo, né? E a igreja pega Maria e coloca a mãe. Maria, a mãe da igreja, a mãe do sacerdote, a mãe dos povos. Então a igreja, ela olha sempre Maria como aquela mãe caridosa que cuida do seu filho. A mãe cuida do filho. Se o filho está doente, cortou o dedo, vem cá que a mãe vai dar um beijinho que vai sarar. Dá um beijo no machucado da criança, sarou a criança. Então para nós, Maria é isso e muito mais. Então não podemos deixar Maria e seguir outros passos, mas temos que seguir Maria com Jesus, porque Maria, ela nos leva a Jesus. Como na boda de Caná. Os noivos não tinham vinho, Maria intercedeu, o que aconteceu? Ela levou a quem? A Jesus. Tudo que nós pedimos, Maria vai levar a seu filho Jesus. E Jesus vai realizar a graça através de sua mãe. Quantos pedidos, quantas graças a gente acontece na nossa vida por intercessão de Maria. Na minha vida, na minha família, tem milhares. Mas aí, Padre Fidel, tem gente que fala assim, mas por que eu vou pedir para Maria se eu posso pedir direto para Jesus? Interessante, né? Por que pedir para Maria e não pedir diretamente para Jesus? Outra coisa que a igreja também usa, assim, os intercessores, os santos, como aquele intercessor que está mais perto de Deus. Quando você vai chegar perto de uma pessoa importante, você vai pelos seus intercessores, não vai? Aqui na Terra a gente vai, né? Às vezes é mais fácil. Você vai conversar com o prefeito, com outra pessoa, com um médico, com um advogado, você tem um meio de você chegar lá, um amigo, alguém que vai chegar lá. E a Igreja Católica, ela tem isso também. Ela tem os intercessores, aqueles santos que estão já na graça de Deus, na comunhão dos santos. Relembrando, voltando um pouquinho assim, não desviando, mas fazendo um parênteses de Maria como intercessão, eu quero contar o que aconteceu com meu pai esse tempo atrás, e nós estávamos conversando no dia de Páscoa, lá em casa, estava conversando um pouquinho sobre a vida de padre, a vida de caminhada, e o pai falou assim: filho, o meu pai para mim é santo. Mas por que, pai? Eu estava com as dores esse tempo atrás, e eu pedi para o meu pai: pai, o senhor que está aí perto de Jesus, olha por mim, seu filho que está aqui, com essas dores no corpo, que não sara. Fui dormir, acordei, não tinha mais dor. Quem que realizou a graça? Jesus. Mas se
meu pai, meus avós, morreu na graça de Deus, ele está junto com Deus, perante Deus no céu. E Maria é muito mais do que isso. Maria é muito mais do que isso. Se nós podemos rezar um pelos outros, imagine Maria. Reza por mim, padre, coloca a mão sobre a minha cabeça, reza por mim. A gente reza, ai padre, saí aliviado, senti a graça de Deus. Agora imagine Maria, que trouxe o autor da vida, trouxe Jesus a este mundo. O que ela pode fazer? Esse é um incentivo da gente contar sempre com essa intercessora. Mas eu não quis interrompê-lo no início ali do raciocínio, mas uma coisa que ele falou, e se vocês prestarem atenção, vão ver que vale a pena a gente voltar ali. Quando começou a falar da questão de Martim Lutero, a gente sabe que é o criador do protestantismo, né? Sim. E dele vieram aí essas inúmeras religiões que nós temos hoje. E a gente sabe que a maioria das religiões protestantes não reconhecem a figura de Maria como alguém que teve importância na história e que merece ser reverenciada por nós, que a gente dedique as nossas orações, a nossa devoção. Mas você dizia que ele não contestou, pelo que eu entendi da sua fala, a presença de Maria e a importância dela. Não, Martim Lutero, em todos os seus escritos, né, ele saiu da Igreja Católica, não comungava com as ideias da Igreja Católica, mas se você olhar bem, entre linhas, você vê que Martim Lutero até se arrependeu de ter saído da Igreja Católica, podia ter ficado na Igreja Católica, mas vivendo daquilo que a Igreja oferecia. E para ele, as pessoas falam assim, mas o padre está equivocado com isso, tem que dar um pouco mais sobre Martim Lutero. Eu estou falando dentro da minha pequena sabedoria, da minha ignorância que eu conheço sobre Martim Lutero. E nos escritos de Martim Lutero fala que ele, na sua morte, ele morreu rezando o terço. Existem escritos que falam escrito sobre isso. Rezando o terço, que ele tinha devoção muito grande a Maria. Ele saiu da Igreja Católica, mas ele não queria formar as outras igrejas protestantes. Simplesmente não concordava com as ideias da Igreja Católica e ele saiu. Então é um homem de fé. Se a gente pegar os escritos dele, a gente vai ver várias passagens que ele fala de Maria. Fala de Maria. E ele tinha essa devoção muito grande a Maria. Então não tem como a gente separar. Você falou uma coisa interessante. Nossos irmãos protestantes, às vezes eles não querem falar que Maria pode fazer alguma coisa. Porque a partir que eles vão falar que Maria pode fazer alguma coisa, eles estão comungando da Igreja Católica. E como eu sou protestante, eu tenho que protestar contra quem? Contra a Igreja Católica. Eles também não têm Eucaristia. A Eucaristia deles não é a nossa Eucaristia da Igreja Católica. Eles não têm unção dos enfermos como tem a Igreja Católica. Então, muitos outros sacramentos, eles não têm como tem a Igreja Católica. Até o sacramento do batismo deles são diferentes da Igreja Católica. O sacramento do matrimônio também eles não têm. Então, não é só isso, Maria, que eles não têm. Muitos outros sacramentos, outras devoções que a Igreja Católica tem, comunhão dos santos mesmo, eles não têm como nós temos na Igreja Católica. Então isso a gente tem que estar bem na nossa mente, né? A Igreja Católica, ela trouxe tudo isso para ajudar a gente a chegar mais perto de Deus. O sacramento leva a gente a Deus.